Amém, louvado seja Deus! Estamos aqui para trazer um tema muito importante para nossa edificação espiritual. Encontra-se em Mateus capítulo 5 e o versículo 5. Já vou lê-lo aqui para você dessa forma estar situado. Diz o seguinte: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amém, aleluia. Jesus, ele falou algo muito importante para nós refletirmos. Aqui ele fala, bem-aventurado os mansos. Então, vamos lá, o que seria uma pessoa mansa? O que seria alguém manso? Então, muito importante nós entendermos esse sentido da palavra. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos agora, de acordo aí com o dicionário, o que significa manso. Aqui diz o seguinte: de gênio afável, sossegado, bom, dócil, pacato, em estado de tranquilidade, apaziguado, calmo, de pouco movimento, sereno. Então, o significado de manso, vamos aqui pegando o contexto, ou seja, alguém que é tranquilo, alguém que é calmo, alguém que é apaziguado, sossegado, entra no mesmo contexto aqui. Vamos deixar que as escrituras dessa forma nos orientem em nome de Jesus. Vamos lá, aleluia, graças ao nosso Pai Celestial. Então, entendendo aqui, Jesus disse, bem-aventurados, ou seja, muito felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então observamos Jesus, ele tratar de algo, tratar de uma herança já citada nas profecias. Que herança é essa? A herança da terra. Nós bem observamos as Santas Escrituras e nós temos o entendimento dela. Então, aleluia ao Eterno que é bendito e santo, que a sua palavra seja sempre verdadeira, que ele seja sempre exaltado em nome de Jesus. E aqui, para corroborar o entendimento, conforme eu bem falei, aqui da promessa, a herança na qual o Criador, que é bendito e santo, promete. Salmo 115, 15 e 16. Diz o seguinte: sede benditos o Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele auxílios dos homens. Os céus pertencem a quem? Ao Senhor, ao Eterno. E a terra ele deu auxílio dos homens. Então, auxílio dos homens. Aqui trata-se ao que a terra foi dada para a humanidade. A humanidade, Deus ele quer que o ser humano receba essa terra, viva nessa terra. Vamos aqui entender nas Santas Escrituras, aqui pegando a base que o Rabino Jesus, o Salvador, o nosso Mestre, o Messias, ele dessa forma pegou. Salmos 37, 11. O que está escrito ali, que é dada a autoria para o rei Davi, diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, quem herdará a terra? Os mansos. Aqui corroborando o entendimento, conforme eu disse, Salmo 37, 11. Então haverá uma abundância de paz. Essa profecia se cumpriu? Obviamente não. Ou seja, não existe hoje uma abundância de paz. Hoje existem guerras. A terra ela está transtornada, está contaminada por causa dos seus moradores, conforme descreve Isaías 24. Da mesma forma, ali falando do reino de Judá, que os homens de Judá seriam destruídos. Ali observamos os pecadores, a mesma situação. Ou seja, a terra de Judá estava contaminada. E nesse ínterim também todo mundo está contaminado. Porque o mesmo que Judá fazia de transgredir as leis, quebrar a aliança eterna, também está acontecendo com o mundo hoje. O mundo continua quebrando a lei de Deus e nós temos que
observar que existe uma herança para quem? Para quem é manso, ou seja, a herança da terra, receber a terra é uma promessa, é algo que o Criador deseja desde o princípio, que o ser humano habite nessa terra. A terra ela será dada em herança, mas para quem é manso. E eu questiono a você para que você se autoavalie, para que você reflita na sua vida. Qual o seu posicionamento hoje? Qual a sua postura, para que você reflita? Então pense bem, diz sobre o que? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como é a sua postura? Como é que você tem agido em situações? Você tem sido uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, uma pessoa calma? Se você anda irritado, por exemplo, onde você trabalha é irritado, falando com grosseria com as pessoas, então, ou você mesmo em casa reclamando ali, isso aqui tá sujo, eu limpo e vocês sujam, ou seja, vão colocar uma mãe reclamando muito do filho, com aquela raiva, então isso já não é bom. Ou seja, ou esposo reclamando da esposa, brigando, ou dessa forma também reclamando com outras pessoas, com algum vizinho. Então é muito importante a calma, é muito importante a tranquilidade, é muito importante a serenidade. Então vamos mais entendendo as escrituras. Então observamos o que? Muito feliz é aquele que é manso, porque exige o que? Uma promessa. Essa promessa é a promessa dada pelos santos profetas de receber o que? De receber a terra. Vamos lá, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós bem observamos as escrituras e nós observamos um exemplo que é citado em Suma. Observamos Números 12:3, diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Oh, glória, aqui um exemplo de um homem manso. Por quê? Porque ele sabia, em situações conflituosas, ele já sabia responder, sabia ter equilíbrio. Então observamos pessoas dizerem assim o seguinte: não, eu fiz isso porque essa pessoa me estressou, essa pessoa fez isso, teve motivo. E eu digo, você está se justificando dizendo isso. Ou seja, é muito fácil ser calmo onde tem calma, onde as pessoas estão em paz, onde ali observamos que não existe nenhum atrito, as pessoas concordam. É muito fácil isso. Ou seja, você não se altera, é natural você ser calmo. Em um momento, em uma situação calma, em um ambiente calmo, é natural você ser calmo. Você está agindo de maneira natural. Mas o que nós bem observamos? Ou seja, o que faz a diferença é um momento conflituoso. Ou seja, a pessoa prova que é manso é no momento ali de uma discórdia, em um momento de uma briga, a pessoa dizer: calma, vamos resolver aqui com paciência, vamos analisar bem, vamos avaliar, e é dessa maneira. Ou seja, a pessoa dizer: não, eu me irritei porque teve motivo, porque você fez isso, essa sua justificativa não vai levar para você para um lugar mesmo correto. Então é muito importante isso, você usar essa justificativa. Você está muito equivocado. Você está muito equivocado, porque quem é manso, ou seja, manso é em uma situação realmente de atrito, em uma situação conflituosa. Então, ser manso onde é um lugar calmo, isso daí qualquer um faz, então qualquer um é. Então vamos aqui, em nome de Jesus, entendendo as escrituras. Louvado seja Deus. Temos aqui Salmo 25:9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Então, mais uma vez aqui, corroborando o entendimento de algo que observamos que Deus, e Ele abençoa os mansos, ou seja, guia os mansos, ensina os mansos. É muito importante. Louvado seja Deus. É muito importante esse entendimento para nós adquirirmos, para nós buscarmos ao Senhor em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, muito importante essa palavra que é muito abençoada. Então vamos mais buscando o nosso Deus, graças a Deus. Então vamos aqui mais com versículos corroborando o entendimento, vamos buscando. Então, em nome de Jesus, diz o seguinte, Isaías 11:4: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Amém? Amém. Ou seja, repreenderá com equidade quem? Os mansos da terra. Ou seja, os mansos têm uma boa posição. Louvado seja Deus. Isaías 29:19: e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Os mansos terão gozo. Muitas promessas para aquele que é manso, para aquele que tem uma boa posição. Louvado seja Deus. Então, Sofonias 2:3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Os mansos buscarem ao Senhor. Algo muito importante. Louvado seja Deus. E temos um grande exemplo aqui, que é do nosso mestre, o Rabino Maior. Ele diz assim, Mateus 11:29, a referência: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus disse que ele era o que? Manso e humilde de coração. Então observamos, nós lemos também Mateus 5:4 no programa anterior, que diz acerca: bem-aventurado os humildes de espírito, porque eles o que? Louvados de Deus. Muito importante essa palavra. Vamos aqui corroborando o entendimento, graças a Deus. Então aqui para a gente conferir, Mateus capítulo 5, versículo 3, é o 3 correto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Muito importante nós entendemos essa palavra. Então vamos lá. Graças a Deus, algo que nós devemos observar. Temos aqui 2ª carta a Timóteo 2:25: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, quem resiste à palavra de Deus? O que nós devemos fazer? Instruir com mansidão. Muito importante a mansidão na pregação do evangelho, ou seja, para ver se a pessoa vai se arrepender. Então, como é que a gente vence o mal? É com mal ou é com bem? É com bem. Nós vencemos o mal com o bem. Então, é muito importante. Louvado seja Deus. Se alguém nos faz o bem, nós vamos fazer o bem. Se alguém nos faz o mal, nós vamos fazer o quê? O bem. Muito importante. Então, graças a Deus, para que você entenda, em nome de Jesus, a santa palavra de Deus. Então, que você cada dia cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias. Louvado seja o Eterno de Israel. Muito obrigado por você ter acompanhado essa excelente reflexão. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel.